Ok. Olá, querido Ivan, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Eu que Muito obrigada a agradeço. todos, obrigada a todos os presentes aqui na nossa reunião, onde o Ivan, ele é o gerente geral da CLC na América Latina, eu posso dizer, ele representa o Brasil ali, né? E ele é a pessoa principal representando a CLC aqui no Canadá. Para quem não conhece, a CLC é uma das maiores escolas de idiomas aqui no Canadá, né? Ela tem unidade tanto aqui em Ottawa, onde eu moro, em Toronto, Halifax, unidades online e também na Turquia, né, Ivan? Sim. Turquia. Bom, eu não vou falar muito, você é quem vai falar sobre a CLC, você vai fazer toda a apresentação necessária, mas eu quero agradecer a todos vocês que já estão aqui presentes e aos que virão ainda, porque vão chegar mais pessoas e vão poder assistir essa reunião online. E sobre mim, acredito que muitos aqui, alguns já me conhecem, outros não, mas para quem não me conhece, eu sou a Ellen, eu moro aqui há 9 anos, eu fui professora de idiomas no Brasil, né, dei aula de inglês, dou aula de português para diplomatas canadenses aqui no Canadá, e também fui aluna, né? Fiz um programa de pathway para entrar no Algonquin College aqui, que foi o college que me deu a minha certificação de Interactive Media Design, o designer de mídia interativa. E foi muito legal, foi uma experiência bacana, 2 anos de graduação. E é interessante as pessoas saberem como que é esse processo, né? Porque o que os brasileiros me perguntam muito, Ivan, é como que funciona para entrar, para fazer uma faculdade no Canadá, para fazer um college no Canadá? Qual é o meu nível de inglês necessário? Mas eu não tenho o IELTS, eu não tenho o TOEFL. Existe uma forma de você entrar numa faculdade no Canadá sem o IELTS e sem o TOEFL? Qual é o caminho? Qual que é o pathway para isso? E aí você está aqui hoje para nos explicar um pouco sobre isso. Ivan, agradeço muito. Tem umas perguntas aqui que o pessoal me mandou no grupo ou me mandou no privado. Perguntas referente a qual é a melhor opção de visto, qual é a melhor carreira que eles devem seguir para quem nunca saiu do Brasil, que mais? Enfim, depois eu posso ler, se você me der a oportunidade, as perguntas, mas eu deixo a palavra com você. Por favor, se apresente. Por favor, tome a palavra aí. Muito obrigada, Ivan. É isso, Ellen, eu que agradeço. Para mim é sempre um privilégio, uma honra poder participar com você, e ajudar pessoas que têm interesse em conhecer mais sobre o Canadá, quem sabe vir e morar no Canadá em algum momento. O Canadá é um país que está de braços abertos para aqueles que querem contribuir com o país. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. E eu gostaria de agradecer, então, primeiro a oportunidade que você está me dando aqui de falar da CLLC, falar um pouco dessas formas que possibilitam brasileiros virem para o Canadá. Agradecer também a presença de todos aqui. Fiquem à vontade em fazer perguntas. O Zoom tem alguns mecanismos de reação, vocês podem levantar a mãozinha em qualquer momento da conversa. Se quiserem esperar o final, também, no final vai ter uma sessão de perguntas e respostas. Se estiverem um pouco tímidos de fazer perguntas por aqui, podem mandar lá pelo chat também, ou pro privado ali da Ellen, e ela vai me passar no final. A ideia é que seja uma conversa agradável, vou tentar não fazer ninguém dormir, porque está tarde, né? Aqui já é 8 e pouco da noite. Vou tentar fazer uma coisa agradável. Mas eu gostaria de iniciar por dizer que o Canadá é um país dos poucos do mundo, é um país de primeiro calibre, de primeiro escalão, e que está aberto para pessoas que querem contribuir com o país. O que eu quero dizer com isso? Em muitos lugares, muitos países como Irlanda, Austrália, Nova Zelândia, também é possível estudo e trabalho. É, porém, a pessoa pode sair do país, sair do Brasil sem saber nada de inglês, chega na Irlanda, por exemplo, e aí começa a estudar inglês e vai fazer algum trabalho, um subemprego, e ok, é uma proposta interessante, funciona. E o Canadá não está interessado nesse tipo de proposta. O Canadá está interessado em pessoas que já pensam um pouquinho mais à frente. Não é aquela pessoa que vai para fazer entregas
como a gente tem no Brasil, os iFoods da vida. Não, ele quer pessoas que contribuam com o crescimento do país. Tanto é que anualmente tem uma lista de ocupações muito importantes para o Canadá. Recentemente eu estava olhando essa lista e tem muita necessidade, por exemplo, de pessoas que gostariam de ir para o Canadá para trabalhar com cuidado de idosos ou com educação infantil. Estou falando apenas dois exemplos, mas tem uma série grande de exemplos e de profissões que são muito bem-vindas no Canadá. As pessoas que vêm para cuidar dessas necessidades que os canadenses têm, eles acabam tendo a vantagem ou a possibilidade de ficar e morar nesse país incrível que é o Canadá, né? E tem aqueles que vêm, fazem seus estudos e aí voltam para o Brasil para contribuir também com o nosso país. Afinal de contas, o nosso país também precisa de pessoas qualificadas. Então, nós não vamos falar muito sobre vistos e imigração aqui. Eu vou dar uma pequena pincelada, até porque no Canadá é, 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 é é até forte falar isso, mas é um crime uma pessoa que, como eu, por exemplo, que não tenho a licença do governo para. Não sou licenciado pelo governo canadense para falar sobre vistos. Então, é um crime se eu tivesse aqui falando sobre vistos. Eu posso dar pequenas pinceladas, mas eu nunca posso recomendar um visto para um visto para outro, ou sequer fazer um processo para alguém. Isso é uma coisa que fica. Uma escola não pode fazer isso. Então, por isso, nós vamos entrar em muitos detalhes com respeito a visto. Se vocês quiserem saber depois a respeito, temos como até fazer uma outra conversa dessa com um oficial de imigração, que pode vir aqui com a gente conversar sem problema nenhum. E aí a gente vai falar só sobre visto, mas ele pode fazer esse tipo de trabalho porque ele tem a licença, né? Então, hoje a gente vai falar um pouco das maneiras gerais e vocês podem fazer perguntas, à vontade para a gente abranger mais coisas. Eu gostaria de começar falando que a CLLC tem entre os seus cursos uma, um negócio chamado Pathway. E o que é Pathway? A palavra Pathway significa caminho. Então é como se fosse o caminho que você precisa percorrer para que você chegue ao seu objetivo. Eu gostaria aqui de compartilhar a tela com vocês, só um minutinho, para eu falar um pouco sobre isso que eu estou explicando para vocês aqui, e falar um pouco sobre a escola. Deixa só eu compartilhar a tela. Olha, a sala está enchendo aí, ó, tem bastante gente já aqui que chegou. Muito obrigado, pessoal, por terem tomado um tempo aí, esse horário, para vir aqui com a gente, viu? Bom, então, eu vou falar muito rapidamente sobre a CLLC. A CLLC começou em 2005, que foi mais ou menos quando eu comecei a trabalhar com educação internacional. Eu tenho mais ou menos aí 20 anos de trabalho na área. Sou apaixonado pela área e dificilmente acho que eu me aposento, se é que alguém se aposenta nessa área de educação internacional. Muitos dos meus amigos estão lá com 70, 80 anos, continuam super ativos na área, né? Então, mas a CLLC começou em 2005, o primeiro campus foi em Halifax, logo depois abrimos aí, 5 anos depois, abrimos em Ottawa, 2 anos depois em Toronto, também temos cursos online, que vieram aí advento da pandemia, né? E agora estamos abrindo na Turquia uma escola, como nós temos aqui no Brasil, Maple Bear, esse tipo de escola, escolas bilíngues, com um currículo canadense. Então, é uma iniciativa nova da CLLC e vai estar liberada agora para o ano que vem, para a gente ah, trabalhar lá com as crianças turcas, né? É, então, apenas para um raio-x aqui da CLLC, então, em Halifax, que é a menor cidade, é onde nós temos nosso maior campus, tem aí de 150 a 200 alunos. Ottawa, deixa eu só admitir mais uma pessoa aqui na sala. Ottawa, que é uma cidade de tamanho médio, tem aí de 100 a 150 alunos,
E o nosso maior, a maior surpresa é que a maior cidade tem o menor campus. Toronto, que tem 4 milhões de habitantes, tem um campus de 50 a 100 alunos. Inclusive, estamos indo para um campus super bacana, moderno, agora a partir de agosto. E online, aí nós temos de 30 a 70 alunos, depende muito da época, né? Esses são os diretores, as pessoas com quem vocês vão ouvir falar e vão estar presentes com eles dentro dos campos, né? Nós temos aqui a Natalie, que fica em Halifax, tem mais de 15 anos de CLLC. A Mônica, ela é mais recente, chegou, mas ela está aqui em Ottawa. A Ellen já conhece pessoalmente, é um doce de pessoa e tem aí, está entrando no seu terceiro ano de trabalho no CLLC. O Abbas está lá em Toronto, 6 anos de CLLC, e a Jéssica, 17 anos de CLLC, hoje é a diretora do campus online. Eu gostaria de falar um pouquinho para vocês como que funciona a logística de um estudante que quer ir para uma universidade no Canadá. Como vocês sabem, os critérios de admissão num college ou numa universidade são diferentes no Brasil e do Canadá, e como muitos lugares do mundo tem outras maneiras ainda. No Canadá, basicamente você tem que encontrar a universidade que você quer. Você tem que ver, obviamente, quanto custa aquilo, porque no Canadá vocês vão. O primeiro ano é crucial, a gente acaba pagando, não tem o que fazer. Depois pode haver bolsas de estudo daqui, pode ser aquelas pessoas que vão se envolver com esportes e são boas em esporte, podem ter bons descontos também, pode até não ter que pagar o curso em alguns casos, né? Mas você precisa ter pelo menos para esse primeiro ano, noção de quanto custa um ano de escola. Então, você tem que ter, obviamente, a formação aqui no Brasil de high school, né? E aí ter sua documentação para comprovar que você pode ir para um college ou uma universidade. Agora, nada disso acontece se não tivermos o inglês. Então, existe uma análise que é feita das suas notas enquanto no Brasil, mas o crucial é, de fato, de fato o inglês. Não tem jeito. O inglês é o que pega e a gente é, foge do inglês para todo lado, mas não tem como. Às vezes as pessoas falam que inglês é que nem dentista, a gente evita ir no dentista porque é meio dolorido. Mas uma hora você vai ter que sentar naquela cadeira, você vai ter que passar pelo procedimento, não adianta fugir. É melhor prevenindo e ir cuidando desde cedo para ter menos dor de cabeça, né? O inglês é a mesma coisa. Se a gente puder, desde muito tempo antes de vir para o Canadá, a gente puder estudar inglês, é excelente, né? Quando chegamos aqui, chegamos já com tudo pronto. Porém, não é bem isso que acontece. Normalmente, a gente lembra do inglês quando a gente tem uma proposta de emprego, quando, eu vou fazer faculdade ano que vem, mas não sei falar inglês, aí que as coisas apertam, né? Então, na CLLC, você pode começar o inglês se você não sabe nada. Se alguém pergunta para você what's your name, você fala yellow, você é muito bem-vindo à CLS, porque nós vamos cuidar de alunos que não sabem absolutamente nada. Ou seja, o IELTS 0, que nós chamamos aqui, que seria o nosso nível introductory. Depois, o Basic, Intermediate, High Intermediate, Pre-Advanced. Cada um desses níveis aqui são 10 semanas de curso intensivo, ou seja, você vai estudar 5 horas por dia durante 10 semanas para conseguir ir de um nível para o outro, de um nível para o outro. Ou seja, se você é daquelas pessoas que vai responder yellow, se alguém perguntar what's your name, você vai ter que ficar 70 semanas para ir até o final, é mais de um ano. Um ano tem 52 semanas, mais ou menos, né? Então, é importante estudar desde de sempre, né? Desde que possível, para que você chegue aqui quanto mais para cima
aqui melhor, que aí você pode usar menos com a CLLC. Bom, do nível 1 ao nível 5, você pode vir estudar 4 semanas. É lógico que você não vai passar de um nível para o outro, estudando apenas 4 semanas. Você pode estudar 8 semanas, você pode usar 20 semanas, não tem problema. Mas quando nós chegamos aqui no Pathway, e é aqui que é o foco da nossa conversa de hoje, é, você precisa estudar as 10 semanas para ser concluído esse módulo. Não tem como você fazer 4 semanas de Pathway. Não tem como fazer 6 semanas de Pathway. São 10 semanas para finalizar. Mas por que que nós temos Pathway 1 e Pathway 2? Qual que é a diferença entre esses dois? Para mostrar isso, eu gostaria de compartilhar uma outra tela com vocês, espera aí, que é o nosso site. Deixa eu tentar mostrar aqui para vocês. Espera aí. Era para estar mais fácil aqui, mas enfim. CLLC aqui. Não sei se vocês estão vendo o site, tá? Ok. Então, aqui vocês têm o nosso site e fiquem à vontade em passear por ele, conhecer um pouco mais. Quando vocês vêm aqui, aliás, o site é cllc.ca. Quando vocês vêm aqui em On-Site Courses, vocês vão procurar e vão encontrar aqui University Pathway. Vindo para cá, vocês têm essa abinha aqui, University Requirements and Fees. Quando você clica aqui, você vai ver os nossos parceiros. Tem um ou outro high school, mas é aqui que é mais forte. College e universities. Então, vamos supor que eu quero saber um pouco mais sobre o Algonquin College, que é em Ottawa, que é exatamente o college onde a Ellen estudou. Então, você clica aqui, vai abrir esse documento, e aqui tem todos os colleges que nós somos parceiros. E aqui, nesse documento, você tem algumas informações básicas. Então, Algonquin College, em Ontário, a application fee por volta de US$ 110, a tuition, que é o valor do curso, de 16 a US$ 22.000 por ano, e aqui o requisito, o Pathway 2. E aqui tem o site, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais. Bom, então essa informação aqui, ela se liga com a informação que eu estava mostrando para vocês, que é aquela, voltando agora para meus slides aqui, que é essa aqui. Deixa eu só voltar a compartilhar aqui, apresentar. Ok. Então, veja que nós temos Pathway 1 e Pathway 2. O Algonquin College exige que você tenha um nível maior de inglês para entrar no college. Por quê? Porque vai ser mais puxado, vai ser mais estudo. Vocês vão ter que ler mais artigos científicos, vão ter que escrever em linguagem científica. Então, é exigido um nível maior. Existem outros colleges, como o Lambton College, por exemplo, que aceitam o Pathway 1. Então, se você chega na CLLC aqui, por exemplo, já com nível bem avançado, estudou 10 semanas, 20 semanas, concluiu isso aqui, você vai pegar o seu certificado, vai até o Lambton College e fala, olha, terminei. Eles vão olhar o documento, é CLLC? É nosso parceiro, pode entrar. Vão aceitar vocês como estudantes internacionais sem a necessidade de outro tipo de comprovação de idioma. A mesma coisa com o Algonquin College, se vocês finalizarem o Pathway 2. Terminou, certificado na mão, vocês vão ser aceitos. É lógico, vocês vão ter que ter feito matrícula anteriormente, feito o pagamento da taxa, enfim, toda a parte burocrática, mas não vai ser necessário nenhuma comprovação extra de proficiência na língua inglesa, ok? Então, esse é o Pathway. O Pathway é esse caminho que prepara vocês para a vida acadêmica no Canadá. Se vocês não quiserem o Pathway, ou se vocês quiserem uma universidade, um college
que não é parceiro de escolas de inglês, ou da CLLC no caso, vocês precisam fazer o IELTS, vocês precisam, ou um outro teste, normalmente o IELTS é aceito, mas pode ser um outro teste também, e vocês têm que ver qual que é o requisito. Então, vocês vão no site do college, vocês vão achar o curso que vocês querem e lá vai ter o requisito. IELTS 6.5 ou IELTS 6. Vocês vão fazer o teste, passando no teste, vocês vão apresentar e as coisas fluem naturalmente também. É claro que não se compara você fazer um teste, passar, e você fazer um pathway. Por quê? Porque o pathway não é só sobre inglês. O pathway é um momento que você tem para interagir com várias pessoas que estão na mesma, no mesmo barco que vocês, que querem entrar no college ou na universidade, e também o pathway ele traz bases que vão te ajudar com a parte acadêmica do college ou universidade. Aprender a escrever artigos científicos, ler com mais eficiência artigos científicos, e quem já foi universitário, como eu, como a maioria aqui, com certeza, sabe que é uma linguagem diferente. Então é importante se preparar para isso. Ok? Lembrando que se tiverem perguntas, podem levantar a mãozinha aí do Zoom que nós conversamos. Essa página mostra a maioria dos nossos parceiros, né? Então, nós temos mais de 40 parceiros de Pathway, mais de 3.000 programas. Então, como eu já falei aqui, nós temos o Algonquin College, temos o Lambton também, mas temos universidades de ponta, como Dalhousie, St. Mary's University, que é ali em Halifax, NSCC, NBCC, CBBC. A CBBC, por exemplo, tem um curso de educação infantil, que é um ano de curso. Você termina o curso, você tem emprego praticamente garantido, e trabalhando nessa área que é uma necessidade atual, você consegue aplicar rapidamente para um visto de permanência, um PR que nós falamos, né? Então, é uma boa opção. E também para cuidado de idosos, entre outros. Uma coisa interessante da CLLC também é se vocês, por exemplo, como eu falei para vocês, o Pathway são 10 semanas. Se vocês vêm para fazer o Pathway 1, Pathway 2, que são 20 semanas, você pode conhecer lugares diferentes do Canadá. Então, o que que eu quero dizer com isso? Suponha que você queira estudar 10 semanas em Halifax e 10 semanas em Ottawa, por exemplo. Então, a CLLC não cobra nenhuma taxa adicional, não tem taxa de acomodação adicional, nem taxa de application, e ainda a CLLC paga o voo interno para vocês de um campus para o outro. Então, é uma maneira de vocês conhecerem lugares diferentes e, ainda assim, aprender bastante coisa aqui no Canadá, né? Conhecer lugares bem diferentes. Em termos de diversidade, o Brasil não é uma nacionalidade muito forte. Depende da época do ano, em janeiro, julho, tem mais brasileiros, mas fora essas épocas, nós somos aí mais ou menos 9% a 10% da população de estudantes. Isso é muito bom, porque quem vem para estudar inglês quer voltar com inglês excelente, não com português melhor, né? Então a gente quer falar inglês o máximo que a gente puder. Então, vocês vão encontrar todas essas nacionalidades aqui na escola e muitos mais aqui. Hoje em dia, a Colômbia é a nossa maior nacionalidade, mas também flutua muito. Toda semana isso muda. Mas temos aqui Mali, que é na África, coreanos, brasileiros, mexicanos, enfim, tem uma variedade super legal. Todo dia depois das aulas, vocês têm atividades para fazer. Coloquei aqui um calendário de Toronto para vocês terem uma ideia, mas isso aplica a todos, né? Então, todo dia tem alguma coisa acontecendo. E essas atividades são em conjunto com a escola e com o coordenador de atividades da escola. Então, aqui, por exemplo, Hyde Park, St. Lawrence Market, não tem custo, tá vendo? É porque é um passeio free. Vocês vão dar o nome, vão passear com pessoas de várias nacionalidades,
trocando muito inglês e aproveitar um pedaço da tarde, né, antes de voltar para casa. Nos finais de semana, tem excursões. Então, quem está lá em Toronto pode ir para Niagara Falls, ou CN Tower, ou até fazer um. Tem aqui, nessa época, no verão, tem lá Latin Sparks Festival, seja lá o que isso quer dizer. Pelo jeito, é um festival de dança latina e coisa do tipo. Enfim, tem muita coisa para fazer em cidades como Toronto, Ottawa e Halifax, embora pequeno, também tem muita coisa legal. Quem vem a longo prazo pode começar a vida acadêmica numa acomodação como uma casa de família, uma homestay. As homestays da CLLC têm uma vantagem que eu acho muito interessante. Normalmente, as escolas contratam uma empresa e essas empresas contratam famílias. E tá tudo bem, funciona também. Mas a CLLC, para evitar problemas ou diminuir ao máximo, nós mesmos cuidamos das famílias, a gente não tem um intermediário. Então, se surge alguma dificuldade, algum problema, é muito rápido de resolver. Além disso, as famílias que estão com a gente estão há muitos anos, tem famílias que estão com a gente há 15 anos, há 10 anos, então é muito fácil de lidar com essas famílias. Um último grande motivo de começar a vida com uma homestay é porque o valor é muito convidativo. O valor é US$ 300 por semana, ou seja, cerca de US$ 40 por dia. Não existe hotel em Ottawa a esse valor, em Halifax, e muito menos em Toronto, a esse valor, com 3 refeições inclusas. Às vezes eu brinco que se você pegar US$ 40 e falar, eu vou para a rua, eu vou tomar café da manhã, almoçar e jantar com US$ 40, você não consegue no Canadá. A vida é cara hoje em dia, mas as homestays são um bom começo. Você vai ter pessoas de confiança, pessoas que vão poder orientar você pagando um valor bem baixo em comparação com o que se tem por aí, e depois entrou no college, entrou na universidade, você pode alugar seu próprio apartamento, os alunos costumam compartilhar quartos, costumam compartilhar apartamentos para poder reduzir cada vez mais os custos, né? Mas essa é uma acomodação que a gente recomenda. Finalmente, a CLLC é uma escola de altíssima qualidade, não sou eu que estou inventando, não. Vocês podem entrar no Google, vocês podem procurar os reviews e vocês vão perceber que a CLLC ou é 5 estrelas ou é 4,9, às vezes 4,8, porque a gente não consegue nem, né, nem Jesus agradou todo mundo. Imagina uma escola de inglês. Não vai agradar mesmo, sempre vai ter alguém que vai ter alguma coisinha, alguma coisa que não ficou feliz, mas a gigantesca população de estudantes que nós recebemos, 98% aprovam muito os nossos trabalhos, e é por isso que nós temos aí notas tão boas no Google Reviews. Então, essa era essa apresentação básica que eu queria fazer para vocês. Eu queria agora abrir aqui para perguntas. Fiquem à vontade em perguntar em português, em inglês, em francês, em espanhol. Se eu não entender, a Ellen traduz para mim e a gente vai conversando aqui, tá bom? Estou vendo que até tem alguma coisa no chat já. Vamos ver o que tem aqui. Ah, aqui legal, a minha área, né? Deve ser aquela que eu mencionei de educação infantil, né? Ali está falando que é bem melhor que os preços que estão hoje lá, culpa do governo também. Ah, muita coisa está mudando aqui no Canadá, inclusive eu gostaria depois que vocês fizerem algumas perguntas, que a Ellen colocar alguma coisa que tenha vontade de colocar, falar um pouquinho para vocês sobre as mudanças que aconteceram no Canadá recentemente, tá bom? Ellen, se tem alguma coisa que você gostaria de colocar, falar ou trazer algumas perguntas? Eu vou falar, se você me permitir, Ivan, para a gente tomar tempo também, né? Sim, vai ficar gravado, tá, Paulo? Você perdeu, né? Mas não se preocupa não que a gente tá gravando tudinho. Eu vou deixar aqui umas perguntas para você. O Oséias perguntou, bom, você já falou no início, né, sobre a questão de visto, nós não somos as pessoas
qualificadas para falar, mas poderíamos fazer uma outra reunião com alguém específico, né, como você disse. Sim. Ele pergunta aqui, o que podemos esperar de um país de primeiro mundo? Quais os choques culturais? Podemos esperar realidade? Quais os choques culturais comparando ambos países? Depois ele ainda fala, nos conte como foi suas experiências de anos no Canadá, e como que foi para lidar com a dificuldade com o idioma e com a cultura. E ele também fala sobre o medo, né? Como é que é para a pessoa lidar psicologicamente num país de primeiro mundo, conhecer um outro país, ficar longe da família, de amigos, como que a pessoa lida com tudo isso, quais os tipos de esforços, né, para isso. E depois ele fala que tem total ciência de que não existe país perfeito, todos têm os seus direitos, seus lados positivos e negativos, muitos fantasiam demais, sobre o país fora da realidade. Deixa eu ver. A minha pergunta é: quais os desafios e realidades nos esperam em vários setores no dia a dia, né, num país de fora? Eu acho que essa pergunta é uma pergunta válida, né, Ivan? Porque as pessoas elas têm medo do que elas nunca viram, né? E sobre choque cultural é uma coisa interessante também. É uma coisa interessante. Nós estamos no verão aqui no Canadá e eu conheci ontem uma senhora mexicana, primeira vez no Canadá. E ontem o Canadá estava 25 graus, ei, calor! Né? Tem gente que pensa, não, o Canadá só faz frio, não, mas ontem estava calor, 25 graus. No entanto, à noite fez 15 graus. E para uma mexicana que está acostumada a uma sensação térmica de 50 graus, 40 graus, 30 graus, ela disse que passou frio à noite. Ela passou frio à noite com a temperatura de 15 graus. Mas isso vai muito da pessoa, mas é um choque cultural. Para os canadenses, 10 graus já é verão, né? Então, é uma coisa interessante para falar. Se você puder responder, não sei se você vai lembrar das perguntas, mas por favor, me dê o seu bom senso nessas perguntas que o Azé perguntou, por favor. Tá joia. É, eu não vou tampar o sol com a peneira. Para mim, eu até o estilo de vida que eu decidi ter, inclusive, é porque eu sou uma pessoa muito ligada à minha família. Então, para mim foi super difícil acostumar a morar longe do Brasil. Quando eu tinha 18 anos, fui para a Inglaterra, fiquei alguns anos e para mim, no começo, eu achava que eu ia morrer. Achava que eu ia morrer. Eu tive depressão, foi triste, foi muito triste. Eu não via a hora de voltar, só que não tinha dinheiro. Em 1996, quando eu fui para a Inglaterra, primeira vez, não tinha. Primeiro, não tinha dinheiro, né? Segundo, não tinha internet, não tinha telefone, não tinha celular. Então, era tudo mais complexo, né? Então, mudar para um outro país traz uma carga emocional gigantesca para muitas pessoas. Para muitas pessoas. E embora hoje seja mais fácil, porque hoje dá saudade, você pega o WhatsApp, você liga para a pessoa, você fica uma hora conversando, você não paga um centavo. É, você pode ter um contato mais achegado, grupo da família, do WhatsApp, coisa do tipo. As coisas estão sempre acontecendo. Hoje em dia é muito mais fácil, por mais que seja caro uma passagem aérea, você parcela em 10 vezes numa Air Canada e em 10 horas tem, né, você sai do Brasil, você está em Toronto. Então, tem algumas facilidades, porém, não é a mesma coisa. A gente precisa de um preparo emocional, de um preparo psicológico para alguns que pensam em morar mais tempo. Funciona fazer um intercâmbio de curta duração primeiro, fica 4 semanas, ver como é que é, vai no inverno, que aí já vê como, né, se aguenta mesmo, né? Porque se você sobreviveu o inverno no Canadá, você sobrevive a qualquer coisa. Então, alguns fazem esse tipo de laboratório antes de pensar em algo maior, como uma universidade, assim por diante, né? Então, eu diria que
é a coisa mais difícil e talvez seja necessário a ajuda de um profissional na área, de um psicólogo. Hoje em dia nós temos psicólogos interculturalistas, pessoas que ajudam as pessoas a se relocarem, né? Então, não é fácil, pode ser dolorido para alguns, pode ser super dolorido para outros, mas as melhores coisas da vida estão logo depois da dor. Então, eu diria que, por mais dolorido que seja, se você tem um objetivo, e o objetivo, às vezes, é dar uma melhor vida para sua família, que é um objetivo mais nobre que esse. Então, quando a coisa apertar, a saudade bater, o desespero chegar, e pode acontecer, você vai lembrar do seu objetivo principal. Olha, eu estou aqui para ajudar a minha família. Quando eu fui para a Inglaterra, por exemplo, não tinha dinheiro para nada, como eu falei, fui o primeiro da minha família a viajar, peguei dinheiro emprestado de vários tios da minha família, mas eu sabia que eu era o primeiro, eu precisava abrir a porta para muitos outros irem depois. Hoje todo mundo da minha família viajou. E eu gostei tanto, apesar de ter sofrido tanto, eu gostei tanto do que aconteceu que hoje eu trabalho com educação internacional. Hoje, por causa do meu trabalho na CLC, cada dia não, mas cada mês eu estou num lugar do mundo. Hoje eu estou no Brasil. Esses dias eu estava no Canadá. Semana que vem eu vou para o México, depois é Coreia, depois é Estados Unidos, e aí vai. Turquia. Essa experiência que eu tive me contagiou muito. Então, é dolorido. E a gente pode não querer a dor. Ah, não, quero ficar confortável em casa. Mas, se a gente conseguir lutar contra ela, coisas espetaculares vão vir na nossa vida. E muita gente pode ser inspirada pelo nosso exemplo depois. É isso que eu tinha a dizer sobre dor e saudade, assim por diante. Com respeito a choque cultural, eu acho que no Canadá, depois que você começa a viajar muito, você vai perceber que o Canadá não tem tanta coisa. E eu vou falar agora do meu ponto de vista, talvez a Ellen tenha um ponto de vista diferente. A- o que pega no Canadá é o clima. Eu acho que as pessoas são muito. Porque o Canadá é um país feito de estrangeiros. Não é, é diferente de você ir numa cidadezinha no interior da Inglaterra e você vai achar só ingleses que nunca viram uma pessoa, um brasileiro, enfim, tem os jeitos dele. Não, o Canadá é feito de estrangeiros. Ele é uma. A força motriz do Canadá é o estrangeiro. Então, você vai ver, não existe uma cultura canadense, não existe uma. Tanto que é difícil falar qual que é a comida típica do Canadá. Talvez você vai falar poutine ou beaver tail, mas não é bem comida, né? É difícil achar uma comida canadense, né? Então, por quê? Porque é uma mistura de coisas. Eu já fui para o Canadá muitas vezes e estou sempre por aí. Eu nunca senti nenhum grande choque cultural, porque me parece que a gente está todo mundo no mesmo barco. É todo mundo estrangeiro, todo mundo aprendendo a ver num outro país e assim por diante. Essa é a sua impressão também, Ellen, ou você vê de um outro jeito? Na verdade, quando eu acho que a questão das temperaturas, para mim, foi a que mais me chocou, né? A temperatura muito frio no inverno. Eu Uhum. peguei, há 2 anos atrás, menos 41 graus. Menos Hum, 41 graus. Então, é, assim, por isso que quando fala que faz 10 graus aqui no Canadá, tá calor. Né? Mas para quem já pegou menos 41, 10 graus é calor, é, né? E acho que é isso que pega mesmo no Canadá, é a parte que, infelizmente, quando chega o inverno, é um longo período de inverno, são quase 6 meses de frio, né? uhum, Para mim, que sou brasileira, né? Mas para os canadenses, isso parece tão normal para eles, né? uhum, Quando chega o outono, para eles é outono, inverno e primavera, que começa aí esse tempo mais friozinho, porque a primavera está trocando, né? uhum, Do inverno para a primavera, e ainda é frio, querendo ou não, né? Ainda é, é frio. E aí é, tá chovendo muito, chove muito, a lama, naquela neve linda, maravilhosa, ela fica preta, suja, cheia de lama. Então uhum. não é uma visão muito bonita nessa época do ano. Então, inclusive, eu até aconselho, quem quer vir para o Canadá, não venha no início da primavera para conhecer a neve de lama, né?
uhum. Não é muito bonito. Não é muito Mas bonito. essa foi a parte que mais me impactou aqui no Canadá, o frio, né? E esse longo período de inverno, querendo ou não. É, Fora isso, eu não tenho o que existem, obviamente, os seus pontos negativos, mas os pontos positivos eles sempre superam os negativos, isso de fato. Para uhum. não tomar muito tempo, eu gostaria que você respondesse as perguntas no chat, por favor. Ah, legal, bacana. O que que nós temos no chat aqui? A Alessandra Martins deixou uma pergunta lá no chat. Alessandra, as informações são preciosas. Obrigado aí, viu, Alessandra? Olha, sobre os valores, Ellen, depois você pode mandar um Uhum, orçamento, alguma coisa assim para a Alessandra, né? uhum, Uma coisa que eu já posso garantir para você, Alessandra, é que brasileiros têm 20% de desconto no preço do site. Então é muito mais em conta você fechar com a Ellen, que tem esse poder de dar 20%, do que ir direto para o site, que aí o preço é o preço do site mesmo, né? Então vale a pena. Sobre parcerias com universidades, sim, nós temos algumas. Dalhousie é uma, a St. Mary's University, a Brock University, a University of Prince Edward Island. Então, tem uma série de universidades e ali naquele site, posso até pedir para a Ellen depois passar para você, você vai ver todos os nossos parceiros. Se tiver se você tem um curso específico de uma universidade que não está lá, você também pode entrar em contato com a gente, porque esses contratos com universidades, eles acontecem quase que semanalmente. Então, pode ser que a gente ou esteja fazendo o contrato ou possa fazer para facilitar a sua ida. E falem sobre os intercâmbios curta duração, 4 semanas, melhor época, valores, visto, ok. Vou começar. Primeiro eu acho o intercâmbio de 4 semanas, muitas pessoas falam, não vale a pena. O meu mestrado foi exatamente comparando pessoas que saíram do Brasil para fazer intercâmbio de 4 semanas, porque 90% dos estudantes de inglês do Brasil estudam por 4 semanas. Eu fazia uma medida antes e depois para saber como que melhorava a performance deles ao virem para o Canadá estudar. E nós percebemos boas melhoras em muitos aspectos. E não é tão difícil, não precisa ser um gênio para pegar isso. Por quê? No Brasil, normalmente, a gente estuda 2 horas por semana, às vezes 3. Quem estuda 2 horas por semana e estuda um ano inteiro, vai estudar cerca de 98, 94 horas, se não faltar nenhuma aula, se não tiver nenhum feriado, se o professor não ficar doente. Vamos pegar 90 horas de aula, vai? Muito bem. Aí vamos comparar isso com uma imersão, e aí você vai entender por que que é imersão. Num curso no Canadá, você vai estudar 5 horas por dia, ou seja, são 25 horas de aula por semana, vezes 4 semanas, são 100 horas de aula. Somente de horas de aula, em um mês você faz o equivalente a um ano ou mais. Mas não acaba aí. Depois das aulas, você tem atividades da escola. Então, você vai fazer passeios, você vai para teatro, você vai para o cinema, você vai estar mais 3 ou 4 horas envolvidos com a escola. Mas também não acaba aí, porque depois você vai para sua casa. E na sua casa, você vai ser hospedado por uma família que fala inglês. E você vai continuar interagindo. Ou seja, do momento que você abre o olho, se você não ficar olhando muito para o WhatsApp, se você não fizer muita amizade com brasileiros, você vai ficar todo o tempo falando, ouvindo, lendo inglês. Ou seja, não tem comparação. Aqui no Brasil, nós fazemos 1 hora de aula, eu não estou falando que as escolas são ruins, as escolas são ótimas aqui, mas o ambiente é diferente. Você faz 1 hora de aula, você vai para a rua e a vida volta ao bom e velho português. Não é o que acontece na imersão. Então, vale muito a pena. Em questão de valores também, vou pedir para Ellen mandar um orçamento para você, por gentileza. A Ellen tem 20% de desconto. E sobre vistos, para fazer um intercâmbio de 4 semanas, o visto de turista é suficiente. O próprio visto americano
permite que você venha para o Canadá e possa estudar sem problema nenhum, tá bom? Então não precisa de nenhum visto especial para 4 semanas. Eu vou aproveitar e dar só uma pincelada em visto agora, Ellen, Tá. só para vocês entenderem. Desde janeiro desse ano, teve uma mudança importante na política de vistos do Canadá. Por algum motivo, o governo entendeu que o número de estudantes internacionais estava impactando nas questões de moradia no Canadá. Então, acho que tem algum, deixa eu mutar aqui. Então, o que aconteceu? O governo decidiu implementar uma medida adicional e qualquer pessoa que for vir ao Canadá para estudar por mais de 24 semanas precisa, primeiro, de uma carta de atestação, que é um documento que as escolas emitem para os alunos, e também precisa da carta de aceitação. Então, se você vem de 25 semanas para cima, precisa dessa carta importantíssima, e aí você precisa do visto de estudante. Se você vem 24 semanas ou menos, você não precisa dessa carta, é muito mais, é menos burocrático, e você pode vir com o visto de turista, tá bom? Só falando um pouquinho sobre vistos aqui. Aí. A Alessandra está celebrando o desconto, né? Que bom, é isso aí. A gente precisa sempre de um incentivo, né? Sim, eu concordo com você, Alessandra. O intercâmbio de curta duração vale muito a pena. Vale mesmo. Ah, Paulo perguntando sobre home office, se tem muito trabalho home office. ok. É, Tem sim, tem. O meu trabalho, por exemplo, é assim, eu não fico na escola o tempo todo, né? Eu fico mais na minha base, que é no Brasil, embora eu também trabalhe uma parte do tempo em Halifax, mas tem bastante coisa. Tem muitos brasileiros trabalhando no Canadá, mas mas morando no Brasil. E o que é muito legal, porque você recebe em dólar morando no Brasil, é sensacional, né? Isso é muito, muito positivo. Tem também a condição inversa, pessoas que têm bons empregos no Brasil e vão com a família para o Canadá, e aí talvez o pai ou a mãe que tem um bom emprego no Brasil continue trabalhando online de lá do Canadá. Não tem problema. O que não pode acontecer é, enquanto estudando inglês, isso não se aplica na universidade nem no college, mas enquanto estudando inglês, nós não podemos trabalhar em empresas canadenses. É, então, por exemplo, a gente não pode estar no Canadá e trabalhar num restaurante, ou trabalhar num hotel. Nós não temos essa permissão. O estudante de idiomas não tem permissão de trabalho no Canadá. Depois que for para o college, aí pode. Essa é a diferença do Canadá para muitos outros países. Os intercâmbios de curta duração têm em todas as unidades? Sim. Os valores também são os mesmos para Toronto, Ottawa, Halifax. Então, tem nas 3 unidades à disposição. Tá bom? Acho que a última pergunta seria do Pedro Henrique, ela tinha deixado uma pergunta no chat, no WhatsApp. Ele queria saber qual é o tipo de segurança que o Pathway oferece para os envolvidos. Segurança, eu não sei se eu entendi a pergunta. Também, talvez seja no sentido de visto, não sei, porque, na verdade, se for falar de segurança do país, realmente o Canadá é um país seguro, né? É, o Canadá é um país muito seguro. Aliás, teve uma pergunta, é uma pergunta que é como quer viver num país de primeiro mundo, né? Hum, É, é mais ou menos como você dirige um Gol e agora você começou a dirigir uma BMW. hum, As coisas funcionam melhor, você consegue andar na rua com menos medo. Não é que não tem perigo, né? Não é que não tem problema, não tem desafios, tem, a gente sabe que tem, hum. mas é diferenciado, né? Nós né, quem mora no Brasil, quem vem muito para cá, a gente fica com muito receio de transitar nas grandes cidades, né? Mas no Canadá é bem diferente. Então, é como você entrar
eu sempre falo, né, que subir na vida é muito bom, dura de descer, né? Você sair de um Gol para ir para uma BMW é uma delícia. Você sair de uma BMW para ir para um Gol complica. Então, quando você vai para o Canadá, é como se você estivesse indo para um lugar é, que te dá mais segurança, que te dá mais tranquilidade, ainda que com seus defeitos, ainda que com seus problemas. É, Uhum. então é isso. Eu acho Eu que acho que eu vou pegar um link nisso que você está falando, Ivan, rapidamente, porque uma coisa que eu posso linkar com isso, talvez o lado negativo seria, e desculpa se eu for negativa aqui, mas para os alunos é envolvidos, isso. é uma coisa que às vezes o brasileiro precisa ter em mente, essa questão da vida que ela tem no Brasil, e às vezes a pessoa tem uma vida super maravilhosa no Brasil, tem um bom trabalho, um bom emprego, mora numa boa casa, a vida financeira está estável, e aí ela vem para o Canadá buscando esse mesmo nível de vida, e Uhum. talvez buscando o mesmo trabalho, né, mesmo cargo que ela tinha na empresa lá no Brasil, ela quer procurar aqui, e infelizmente ela não vai encontrar de primeira mão. E aí, infelizmente, é sair da BMW para ir para um Gol, nesse Uhum. caso, né, porque ela não vai Sim. encontrar a mesma qualificação. Existe, por outro lado, a parte positiva, a segurança do país, talvez seja isso que o Pedro queira perguntar, a segurança do país, a qualidade de vida do país, né? O país, ele não trata as pessoas como rico é aqui, pobre é aqui, não, existe aquela estabilidade financeira para todos, né? Eu trabalho com diplomatas canadenses e eu vou de ônibus para a escola, eu vou de bicicleta para a escola. Quando eu vou de ônibus para a escola, eu volto para casa com um monte de diplomata dentro do transporte público junto comigo. E é tão legal ver isso, porque você vê o nível de. Não existe aquela coisa de competição, né? É, Então, isso é uma coisa que talvez é interessante que as pessoas tenham isso em mente. Às vezes não a tem pessoa dúvida. tem um cargo, um médico, por exemplo, né? Ele é médico no Brasil, mas ele não vai conseguir exercer a mesma função de médico aqui no Canadá. Precisa passar por uns critérios, pelo menos por 5 anos de preparação. Durante esses 5 anos de preparação, ele vai ter que exercer um trabalho de subemprego, Uhum. e isso pode ser frustrante, e isso pode ser um choque cultural, infelizmente, negativo, Uhum. né? Mas depois que esses 5 anos passarem, aí sim ele consegue uma estabilidade, talvez um emprego na mesma área, e é isso, as pessoas precisam ter isso em mente, né? Sem dúvida. É um excelente ponto que você falou. Eu acho que a pessoa que vai se propor. Aliás, é importante dizer isso. Nós não mudamos de país porque a gente quer ficar rico, né? É importante que isso fique claro, porque a pessoa que tem condições de ficar rico num outro país tem condições de ficar rico no Brasil também. A questão não é material. Acho que eu acho que esse seu comentário foi muito pertinente, porque a maioria das pessoas que querem hoje ir para um outro país eles já têm essa noção que não é isso, estão procurando qualidade de vida, né? E para aqueles que estão procurando qualidade de vida, o Canadá é excelente, assim como Portugal é excelente, assim como a Inglaterra é excelente, assim como a Austrália é excelente. É, mas para aqueles que ainda têm esse sentimento de, eu quero mudar para o país, para o Canadá, porque eu quero enriquecer. Então, talvez tenha que rever um pouco os conceitos, né? Porque já passou essa época. Não tem lugar melhor do mundo para o brasileiro ganhar dinheiro que no Brasil. Se for uma pessoa com garra, enfim, que tem uma ótima ideia. O Brasil é o país do brasileiro. Mas a gente pode conseguir qualidade de vida superior, infelizmente, é até duro de falar isso. A gente consegue qualidade de vida superior em outros lugares. Para quem quer essa paz e tranquilidade, o Canadá é uma ótima ideia. Uhum. Bom, é isso, Ivan. Eu acho que nós podemos encerrar aqui, a não ser que alguém mais tenha alguma pergunta. Eu quero desde já deixar os meus agradecimentos pelo seu tempo, por explicar direitinho aí a questão do Pathway, né? Que é um caminho legal para quem quer fazer faculdade, universidade no Canadá, entender como que funciona essa questão do inglês, que, como você falou, não tem como fugir. Às vezes a gente quer se esconder, mas não tem, né? Não tem como fugir. O inglês, ele é necessário. Seria tão bom se o Brasil tivesse o inglês como segunda língua. Uma coisa legal que no Canadá nós temos o inglês e o francês como as duas línguas principais aqui do país, né? E no Uhum. Brasil nós só temos o português, né? É, Só temos o infelizmente. Língua português como oficial, como infelizmente. língua oficial, era isso que eu queria dizer. Bom, é isso. Alguém mais tem alguma pergunta?
E também pode ser que surja perguntas depois e encaminhe para vocês. Você tem meu WhatsApp, né, Ellen? Você pode me mandar quando Sim, quiser. A gente está sempre próximo, então pode sempre me chamar por aqui. perfeito. Então, eu acho que tá bom. Se o pessoal tiver mais dúvida, a gente vai disponibilizar depois esse link para quem participou aqui, para os inscritos aqui no canal do WhatsApp. Obrigada mais uma vez, Ivan. Obrigada aos participantes, a todos que estiveram aqui presentes. Bom, só tenho a agradecer. E nós podemos depois, dependendo da demanda, fazer uma outra chamada referente ao visto com um oficial de vistos, né, da Sim. CLDC, alguém mais Vai ser um prazer. especializado, né? Vai ser um prazer. Obrigado pela oportunidade, Ellen. Obrigado a todos por estarem aqui e uma boa noite a todos. Valeu, Ivan. Obrigadão, viu? Tudo de bom. Obrigado. Boa noite. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais.